Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Pixie Tarô. Nós vamos fazer uma leitura aqui hoje. Vamos ver o que as cartas mandam pra gente, né? Já peço para você se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Sou muito grata, gratidão, gente. Vamos lá. Uma energia. O que as nossas consulentes, os nossos consulentes estão precisando ouvir nesse momento? As de água. Um novo início emocional, será? Apaixonar-se ou ressurgimento de uma relação. Crescimento espiritual e intuição aprimorada. Uma nova casa. Energia boa, hein, gente? Vocês estão nessa energia de um novo início emocional. E quando eu digo um novo início emocional, é algo que está começando ou recomeçando, que mexe de uma maneira bastante positiva com as suas emoções. Então, por isso que aqui, por exemplo, não precisa ser só relacionamento amoroso. Aqui diz, por exemplo, uma nova casa. Então, se nesse momento você se mudar para uma nova casa, vai trazer boas emoções para você, porque é o que você quer, então tá abençoado aqui. De começar ou recomeçar algo que mexe bastante com o seu emocional. Muito forte, obviamente, relacionamento amoroso, mas qualquer coisa assim que transborde a sua taça de sentimentos. Às vezes, por exemplo, alguém aqui que queria, dar um exemplo, pessoa que queria muito fazer faculdade de direito. Então, sabe, estuda que você vai ser aprovada na faculdade. Sabe? É algo que mexe muito com as suas emoções de uma maneira positiva, e aqui as perspectivas são excelentes para um novo início. Certo? Vamos lá, aspecto negativo. Opa, muitas cartas. O que precisa ser cuidado, trazido à luz, trabalhado para que possa alcançar, né, esse as de água de fato, para que eu realmente, né, nós todos consigamos manifestar esse as de água. O que a gente precisa melhorar? 8 de ar. 8 de ar, a sensação de estar preso. Até tá escrito ali, ó, ilusão de estar preso. Falta de autoconfiança, medo de agir. Se for nesse exemplo que eu dei aí, de fazer faculdade de direito, por exemplo, né? É a pessoa que não vai nem se inscrever no vestibular, nem fazer nada, porque, não, eu não tenho capacidade de passar no vestibular. Ou então, eu não tenho a capacidade de fazer o curso de direito, deixe quieto. Algum medo de agir devido à falta de autoconfiança. Eu não vou tomar iniciativa com aquele boy magia, com aquela girl magia. Que ela ou ele não vai querer nada comigo. Então aí você se sente preso, presa, mas você não está. Se você for atrás, muito provavelmente você vai alcançar. Talvez, inclusive, você esteja preso. Tá vendo que esse unicórnio aqui, ele se separa do bando? O bando fica para trás e ele se separa? Talvez você esteja se sentindo preso porque você tá num grupo errado. Um grupo que não privilegia o seu crescimento. Um grupo que te segura para trás, te puxa para baixo. Sei lá, às vezes você tá, não sei, né, gente, faz parte de um grupo de amigos, por exemplo, em que todo mundo tem problema de autoconfiança, e aí você ficar lá confortável no meio deles, porque a zona de conforto é isso, né? É você ficar confortável num lugar extremamente desconfortável. Então é confortável você ficar lá no meio deles, mas isso faz você ser eternamente assim. Você precisa sair desse grupo. Sabe o que me veio muito forte aqui também? Uma pessoa que trabalha num lugar
em que você enxerga que esse lugar não é bom. Você enxerga que essa empresa ou ela não é séria, ou ela não é boa, sabe? Ah, o trabalho dos seus chefes é uma porcaria. Tudo lá que você olha, você fala, tá errado isso. E aí você continua lá. Talvez por falta de autoconfiança, do tipo, ah, aqui é tudo errado, mas eu tenho que ficar aqui porque uma empresa toda certa e de sucesso, eu não vou conseguir uma vaga de emprego lá. E aí você fica nessa empresa em que você vê que é tudo errado, que te puxa para baixo, e que você só vai encontrar o sucesso de fato, só vai encontrar esse transbordamento emocional a hora que você deixar isso para trás. Você não está preso. Vamos lá, uma carta para o aspecto negativo, uma maneira aí da gente, chegar nesse ás de água, né? Pegar essa que virou, tá, gente? Que é o 6 de ar. Olha que interessante, o 6 de ar tá escrito aqui, ó, as coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Faça uma viagem. É muito forte essa questão do você sair de um grupo ou sair de um lugar. Você não está preso. E é justamente essa saída desse grupo, desse lugar, que vai fazer com que você possa de fato encontrar aquilo que você procura. O 6 de ar, ele pode falar sobre deixar uma situação em que você deixa ela com medo. Você não tá bem certo do que tá acontecendo. Não porque você tá apegado àquela situação, como por exemplo o 8 de copas, que você sai de uma situação que você não queria sair, mas você entende que é o melhor a se fazer. Aqui no 6 de ar você queria sair, só que por algum motivo você tá com medo. Aqui, como fala de viagem, é, por exemplo, surge uma oportunidade de você fazer um intercâmbio. Você deve ir, de você morar fora do país, ou até mesmo apenas fora da sua cidade, mais longe do lugar conhecido, né? Você deve ir, você quer ir, mas óbvio você sente medo. Ir para um lugar totalmente novo, que você não conhece nada, você não sabe nem se você vai arranjar emprego lá. Se for aqui a situação, igual eu falei, uma empresa ruim, você quer sair. Só que você precisa de um salário para viver, né? Então, você tem medo. É óbvio que você precisa se programar, se preparar. Mas aqui você precisa sair de algum lugar, de algum grupo. Veio muito forte agora que pode ser inclusive um grupo religioso que te puxa para trás. Talvez as crenças desse grupo religioso. Ar, veja que saiu ar nessas duas cartas. Ar é o racional, é o mental. Talvez as ideias e os dogmas desse grupo religioso não sejam lá muito inteligentes. Talvez eles se pautam por crenças que não tem nada a ver, que é achismo, que é ignorância. E você precisa raciocinar mais. E deixar esse grupo para trás. No fundo do deck, o 10 de fogo, que fala muito da pessoa que tá cansada, sobrecarregada, que não aguenta mais, que tá carregando um fardo, que isso já tá até afetando a saúde dessa pessoa. E que claramente você não vai aguentar por muito tempo. É um 10, 10 é finalizações. Você precisa finalizar essa situação, porque você não vai aguentar por muito tempo.
Vamos lá, uma clarificação para a energia geral junto do As de água. Uma única carta, por gentileza. Ó, 7 de espadas. A carta do sair de fininho, do agir de maneira estratégica. E para agir de maneira estratégica, eu preciso raciocinar. É uma atitude mental. Então, você precisando de fato se retirar de algum local ou de alguma situação, de algum grupo, algo assim, para você conseguir manifestar esse as de água. Esse as de água, esse transbordar de sentimentos, não vai chegar para vocês enquanto vocês não se retirarem. E olha que interessante, eu acabei de ver. Dei até uma travadinha aqui a hora que eu li. Crescimento espiritual, tá escrito aqui na carta. Muito forte aqui, ó, gente. Eu sinto pessoas que estão travando o seu crescimento espiritual por conta de não sair desse lugar. Então, reforço isso que eu acabei de falar, que talvez seja um grupo religioso que não te favorece, que atrasa teu desenvolvimento. Certo, gente? Ou às vezes o grupo não é religioso, mas eles te impedem de se desenvolver dentro da sua religiosidade. Então, sei lá, você quer desenvolver para você, né, outras filosofias de vida que envolve outras formas de se conectar com o divino. E aí esse grupo, por exemplo, não é um grupo religioso, não é de uma igreja que você frequenta, mas é, por exemplo, a sua família, que por todos eles terem determinada religião, eles estão te barrando de você enxergar a sua religiosidade de outra maneira. Certo? Ui, gente, desculpa a mexeção aqui, ó. É que o meu tripé, ele tá muito ruinzinho. Vamos lá. Olha, eu não vou aceitar porque eu não tinha nem pedido ainda, né? Caiu uma aqui. Uma clarificação para o aspecto negativo junto do 8 de ar. Uma única carta, por gentileza. Caíram duas, então eu não vou aceitar. Uma única carta, por gentileza. O 4 de ouros. Gente, desculpa, o meu tripé caiu de vez. Como eu tava falando, o 4 de ouros, a carta aqui no negativo fala de apegos. Então, você é apegado aí a alguma coisa, talvez a algum grupo, alguma visão de mundo que esse grupo tem, que você tá apegado também, que impede você de se desenvolver aqui, de seguir seu caminho. Me veio muito forte aqui também, gente, alguém que precisa e viver sozinho mesmo. Daí não tá relacionado com essa questão de desenvolver a espiritualidade. Por exemplo, alguém que mora com os pais e chegou a hora de sair de casa, de morar sozinho. Aquele exemplo que eu dei, alguém se mudar de cidade, estado, país. Alguém até saindo de um relacionamento, indo viver sozinho, sozinha. Me veio muito forte isso, que é chegada a hora. E assim, às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho condições. Se eu for morar sozinho agora, eu vou ter um colchão de ar, uma caixa térmica, não é nem geladeira, e uma televisão. Não tô dizendo para vocês tomarem atitudes impensadas, mas às vezes
essa é a única forma da gente sair de uma situação que precisa sair e de fato começar. Porque quando a gente fica esperando as condições ideais, talvez elas nunca cheguem. Então, eu vou sair de casa quando eu tiver tudo que uma casa precisa. Uma casa montada 100%, aquelas casas que a gente vê nos Instagrams de apartamentos bonitinhos, sabe? Talvez você fique o resto da vida na situação que você tá. E já se você for do jeito que dá no momento, talvez daqui a um tempo você já tenha aquele apartamento de Instagram. Vamos lá, mais uma clarificação para o aspecto positivo junto do 6 de ar. Opa, saíram duas, então não vou aceitar. Uma clarificação para o 6 de ar. Uma única carta, por gentileza. Opa! Olha a perfeição, né, gente? Eu falei, a hora que eu tava explicando sobre o 6 de ar, eu citei o 8 de copas. O 8 de copas saiu aqui. Gente, vocês precisam deixar uma situação para trás. Uma situação, um lugar, né, uma casa, um trabalho, um relacionamento, uma forma de pensar, uma crença, um dogma, alguma coisa que você está apegado e você tem que largar. Aqui, gente, essas duas casas, que é a negativa e a positiva, conversam muito. Então, essas duas cartas precisam conversar também. Essa é a carta do não largo o osso. Esse aqui não larga o osso de jeito nenhum. Esse aqui, ele larga até aquilo que ele gosta, mas que ele entende que é o melhor a se fazer naquele momento, que é o que é preciso fazer naquele momento. E talvez ele deixe com peso no coração. Ele não queria estar fazendo isso, mas ele entende que precisa fazer e ele faz. Gente, claramente aqui, você precisa se retirar de algo. Você precisa. Ó, eu vou mostrar esses dois fundos do deck, porque a hora que eu levantei, foi essa que eu vi. E aí, depois que eu vi que tinha ficado uma em cima da mesa, que na verdade é o fundo do deck de verdade. Para muitos aqui, é uma questão de relacionamento amoroso. Que é uma... Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Estar nesse relacionamento apenas pelo status de estar num relacionamento ou apenas pelo fato de estar com alguém é uma coisa que não te faz bem. Vou dar um exemplo de uma história que eu ouvi ontem. Então veja, e nada é por acaso, né, gente? Nada é coincidência. Ontem a minha irmã estava contando de uma conhecida dela que apanha do marido. E ela tem uma autoestima horrível, assim, sabe? Detonada. E aí ela tava, sei lá, na manicure. E aí a manicure falou pra ela que ela tinha que largar desse marido que batia nela. E aí ela falou assim, mas olha pra mim, toda feia, toda isso. Se eu largar dele, eu não arranjo mais ninguém. E aí eu falei pra minha irmã, assim, com aquela cara enlouquecida. O quê? Apanhar de um homem é melhor do que ficar sem ninguém? Por mais que não arranje, porque daí a manicure falou assim pra ela, claro que não, você é bonita, você é isso, você é aquilo, é óbvio que você vai arranjar outra pessoa. E aí eu falei pra minha irmã, e por mais que não ache, por mais que ela fique sozinha aí um tempão, não é melhor você ficar sozinho, em paz, você vivendo alegre com seus filhos, do que você ficar apanhando de um homem? Então, talvez seja o caso de alguém aqui, mas não necessariamente que você apanha de alguém do seu relacionamento. Mas talvez você esteja num relacionamento ruim em que você pensa, não,
É que se eu largar dele, se eu largar dela, eu não arranjo mais ninguém. Mas se você não arranjar, não é melhor do que ficar nessa situação que você está? Pensa nisso. E outra, essa visão de eu não arranjo ninguém, às vezes foi até essa pessoa que botou na sua cabeça. Para te desqualificar. Vamos lá, gente. Uma última clarificação para energia geral, junto do As de Água e do Sete de Espadas, a carta do Imperador. O poder está nas suas mãos. Você aí é a dona do trono, o dono do trono. Você tem o mundo aí nas suas mãos. Você precisa se conectar com essa verdade, né, dentro de vocês. Veja que o imperador aqui, ele tá com uma túnica roxa. O roxo é a cor da espiritualidade. Então, aquelas pessoas que é uma questão de desenvolver a espiritualidade, de grupos espirituais, então, muito forte, ó, o seu guru é você. Se você está numa situação em que, sei lá, o pastor falou alguma coisa, não, seu guru é você. Seu pastor pode ser até um homem sábio, sei lá, mas ele não está vivendo a sua vida, ele não está dentro da sua pele. Ele não está calçando os seus sapatos. Você tem a capacidade de ordenar o seu império, ou seja, ordenar a sua vida. Uma clarificação para o aspecto negativo, uma única carta, por gentileza, junto do 8 de ar e do 4 de ouros. Vieram duas. Uma única carta, por gentileza. Se não vier uma, a gente corta, tá? A Imperatriz. Você não está sendo fértil, abundante, sabe? Agindo com prosperidade. Sabe o que me veio forte aqui, gente? Lembra que eu falei de um relacionamento que você precisa sair e ao invés de querer sair, você tá querendo manter, porque senão você vai ficar sozinha? Se você está pensando em engravidar para melhorar esse relacionamento, porque se você engravidar, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, não vão. Não é o momento. Não faça isso. Ou, se por um acaso, eu não sei com quem eu tô me conectando, né? Se por um acaso você está pensando em engravidar para segurar um cara, não faça, porque não vai segurar. Ele vai embora do mesmo jeito e você vai criar essa criança sozinha. Não é o momento. Certo, gente? E aquilo que eu falei, você precisa ser mais abundante. Ter pensamentos de prosperidade, de que você pode, que você é capaz. Talvez alguém aqui que está assistindo essa leitura possa ter recentemente sofrido um aborto espontâneo. Não que se você estiver grávida isso vai acontecer, mas isso pode ter acontecido e isso mexeu muito com a sua espiritualidade. Isso fez com que você se voltasse muito para o lado espiritual. Então, de certa medida, a gente pode dizer que esse espírito... A gente, desculpa a mexeção aqui. Esse espírito, ele veio te auxiliar na sua jornada. Sabe, um espírito que te ama tanto e você precisava desenvolver seu lado espiritual e você estava se negando a fazer isso.
E ele se propôs a vir te auxiliar nesse processo. De que maneira? Fazendo você viver essa situação para que você se conectasse com o seu espiritual. Então, se isso aconteceu, não sofra a perda. Claro que dói, né? Mas é um espírito que te ama muito e fez isso para te auxiliar, para te ajudar. E aí até eu digo, não perca essa vivência. Se isso aconteceu para você se aproximar mais do espiritual, se aproxime. Mas um espiritual pensado. Não um espiritual, lembra que eu falei? De gente que não pensa, que pega as crenças, os dogmas, lê a Bíblia, umas coisas tudo errada, interpreta de um jeito tudo errado e quer botar em prática, sabe? Não, uma coisa pensada, raciocinada, uma fé raciocinada. Lembra que eu falei que você constrói o seu império? O império da imperatriz está na cabeça dela. Tá vendo que a coroa dela é o castelo? É o castelo dela? O seu império está na sua cabeça, está no seu mental. Você agir de forma inteligente. Você sair do limbo da ignorância. Vamos lá, uma última clarificação para o aspecto positivo, junto do 6 de ar e do 8 de copas. Uma única carta, por gentileza. O 6 de ar repetiu, gente, ó, 6 de espadas. Gente, no positivo, só saiu cartas de personagens, de arquétipos, melhor dizendo, que precisam ir embora. Você precisa deixar uma situação. E talvez porque essa situação não é fértil. Essa situação não vai gestar coisas abundantes. Então você precisa sair. Você precisa sair dessa situação. Fundo do deck. O 8 de espadas, que é o 8 de ar. Também repetiu. Você não está preso. Você é capaz de tomar essa decisão. A última coisa que eu vou falar aqui, que me veio muito forte, então talvez alguém vá se conectar com isso. Quem tá querendo engravidar, talvez você não está conseguindo, porque este homem com quem você está não é a pessoa certa para ser o pai dos seus filhos. É uma outra pessoa que você vai ter filhos. Então, a partir do momento em que você sai dessa situação e conhece a pessoa certa, ou talvez você já conheça, né, mas você fica junto da pessoa certa, os filhos, a gravidez vem bem rapidinho. Só tá faltando isso. Certo, gente? Espero que tenham gostado da leitura. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal e tenham um ótimo dia, um ótimo tudo. Tchau!